Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Pod Idoso, Vozes da Velhice. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, hein? Ó, ativa aquele sininho no YouTube, hein? A gente também tá no Spotify, segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para nós. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Altamed, Farm Idoso, Home Senior, Reabilitar e Integração Auditiva, Sistema Clean e aí o PRJ, é claro, estão aqui presentes no Pod Idoso, Vozes da Velhice, fazendo cada episódio, cada dia mais incrível. E hoje o assunto é daqueles que dá um frio na barriga em muita gente, mas que pode ser um grande aliado para a nossa vida, que é a tecnologia. Estamos aqui no Pod Idoso com os meus amigos de sempre, Dr. Marcos Lopes Heleno e Yuri Damião, gestor da Home Senior. E aí, vamos lá para o próximo episódio. E para nos ajudar a navegar nesse mundo digital, recebemos um convidado especial, especialista em tecnologia da informação para idosos, que ajuda muito as pessoas de todas as idades a se conectarem. Seja muito bem-vindo, Luiz Rodrigo Tosi. Boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Rodrigo, uma pergunta que eu queria abrir aqui para a gente poder colocar. No mundo que preocupa, todo mundo se preocupa com a questão de golpes digitais, né? Uhum. Como que uma pessoa idosa, no foco na pessoa idosa em si, ela pode fazer para evitar esses golpes digitais, essas problemáticas que tem de phishing, né? Sim. De spam, enfim, questões de malware, visando às vezes até a captura de dados, questões criminosas. Como a pessoa ela pode se proteger disso? Então, o maior problema nesse momento, né, seja para o idoso, ou seja para qualquer outra faixa de idade, é que isso sempre aconteceu, né? Assim, sempre tem a pessoa que quer ter vantagem e procura o seu alvo, e isso independente da tecnologia, né? Então, a gente não está falando de algo de tecnologia, a gente está falando de um cuidado que você tem que ter com o que tem valor para você, né? O que é valioso. Antigamente, eu lembro, né, assim, quando eu era mais criança, adolescente, alguma coisa assim, todo mundo tinha muito medo de assinatura, né? Vamos pegar minha assinatura. Ninguém batia foto de assinatura, xerox de assinatura. Hoje em dia é com qualquer coisa, né? Assim, é no sentido de pode ser sua foto, porque pega a sua biometria, é seu áudio, porque às vezes faz uma conferência por voz, por exemplo, né? A gente tem alguns sistemas que são assim. Também biometria de dedos, né? De tudo possível. Ou seja, é muita informação que a gente tem de proteger hoje em dia. É uma coisa, né? Exatamente. Eu fiquei, assim, impressionada, porque eu estava fazendo uma gravação, né? E até para as redes sociais, e o pessoal de mídia falou assim: olha, grava um áudio aí de alguns minutos e manda pra gente, porque a gente pega o conteúdo e depois coloca a sua voz. Eu falei, como assim? Exatamente. Ele veio um susto. E aí ele me mandou o material com a minha voz. E assim, claro que eu conheço a minha voz, tinha algumas diferenças, assim, daquelas... né? Mas assim, mínimas. Mas eu passei pro meu marido, ele falou, nossa, a sua voz, passei pra minha mãe, a sua voz, minha mãe. Pelo amor de Deus, se eu recebo esse áudio, eu acho que é seu. Exatamente. Então, assim, imagina os idosos como passam por isso, não é? Eles têm um risco muito grande ano que vem, é no litoral, né? Você acredita em tudo que você possa imaginar. Imagina um áudio seu, um áudio de qualquer outro tipo de... Exatamente. Passa uma credibilidade. Exatamente. Não, se a gente tem dificuldade de identificar, imagina um idoso. Né? Então, antigamente, por exemplo, se eu tivesse de emitir uma opinião, teria de ser assinado. Aí evoluiu para, não, mas eu não sei se foi você que assinou. Então, vou no cartório, autentico, ou seja, é seu. Mas e se eu te mando um áudio dizendo, pode seguir sim com esse contrato? E se essa tecnologia é utilizada? Como é que vai checar? Quanto mais a tecnologia evolui, mais a checagem evolui. Só que o problema é que quando a checagem evolui, a tecnologia evolui. Aí a gente fica nessa corrida, né? Que é meio que contra o vento, né? Então, a próxima checagem é o quê? Então manda um vídeo, né? Antigamente, né, eu fiz isso para um cliente, tem mais ou menos 1 ano, 2. Uma boa checagem é você falar, por favor, bate uma foto colocando o dedo assim,
ou o dedo assim. É bem comum a identidade também agora. Exatamente, a identidade. Agora, hoje em dia, com os últimos avanços, sei lá, de 2, 3 meses atrás, você já consegue pedir. Coloque Marcos com o dedo indicador para cima. Consegue burlar. E ele faz o Marcos. Seria uma segurança a mais. Exatamente. Seria inteligência artificial. Essa inteligência artificial. Mas agora, falando desses golpes, né, de WhatsApp, que a gente tem esses golpes antigos pedindo dinheiro, tem alguma forma, Rodrigo, de você conseguir saber? Eu fico muito preocupada, por exemplo, a minha mãe, né, recebe um WhatsApp dizendo que sou eu, como se fosse eu, né, pedindo dinheiro para ela. Sim. Claro, ela, minha mãe, vai querer me ajudar. Claro, né? claro. E aí tem alguma forma da gente tentar descobrir se é verdadeiro ou é falso? Se é aquela pessoa, se não Pois é, então. Essa era a pergunta, né, que o Marcos comentou, que ele fez, e que a resposta, infelizmente, ela passa pelo não tem como saber, tá? Mas, ao mesmo tempo, qualquer inteligência que venha tentar imitar vocês, né, todos nós aqui, ele vai usar a informação que ele tem. Então, por exemplo, até aqui no Pod Idoso, né, eles estão vendo os sistemas, etc., estão vendo o rosto de vocês, o áudio de vocês. Mas eles não estão vendo o que vocês falam fora disso daqui. Então, por exemplo, na minha família, assim, eu tenho uma mãe idosa que já ligaram falando, olha, seu filho está aqui com a gente, etc. A gente tem uma palavra-chave. Isso é importante, isso é legal. E assim, é uma palavra-chave que a gente não fala. Não fala. Ou seja, mãe, poxa, eu estou precisando de dinheiro, um Pix. Tá, me confirma, por favor, isso ou aquilo. Qual é a palavra-chave? Ou então falar assim, não lembra do Pod Idoso? Exatamente. O Pod Idoso não está no cenário. Não né? está. A palavra-chave é o Pod Idoso. Exatamente. Então, por exemplo, quem está monitorando o Pod Idoso não sabe, por exemplo, de onde eu conheço o Marcos. Então, se acaso alguém tenta fazer o que a gente chama de engenharia social, ou seja, quem é o Marcos? Marcos é advogado. Quem é você? Quem é você? E vai tentando pegar isso e falar, já que ele é advogado, vou criar um vídeo dizendo, eu apoio o deputado tal para a eleição de 2026, que nem ele tinha comentado, pegando esse gancho. E já geram uma fake news, etc. Quando ele descobrir, já vai ter sido feito o estrago. Agora, ele não sabe o que acontece fora do mundo online. Então, assim, a melhor dica que a gente dá é o seguinte, combinar coisas fora do mundo online para que, na hora da validação, isso seja relevante. Porque antigamente, né, na história da assinatura, por exemplo, né, mas foi você que assinou e foi você que foi no cartório. Eu posso falar, eu não estava no Rio de Janeiro nesse dia. E eu tenho aqui a foto, por exemplo. Então, ou seja, eu peguei algo que era externo a essa discussão. Né? Eu peguei, por exemplo, uma foto de um lugar onde eu posso comprovar que eu estava. Hoje em dia que tem biometria, reconhecimento facial e tudo, o que as pessoas sempre falam se alguém chegar e falar assim, olha aqui uma foto aqui, agora muda o rosto, peraí, a luz está meio... Peraí, isso aqui é uma selfie minha, tá falando da luz? Tá muito estranho isso, né? Virei modelo fotográfico agora? Não, é porque a pessoa está tentando pegar os tais 80 pontos da face para conseguir entender exatamente quem é você. Né? Então, assim, são pequenos cuidados que, assim, a melhor sugestão pense no mundo fora do online, né? Pense no mundo offline, né, que a gente chama. Ou seja, a minha mãe, por exemplo, me conhece desde que eu sou criança. E pela minha idade, eu não tinha máquina fotográfica digital quando eu tinha 5 anos. Então, isso não está online. Então, se eu perguntar, por exemplo, quantas vezes eu quebrei o braço? Minha mãe sabe, tá? Eu vou saber também. Então, isso é uma confirmação offline. Só que aí a gente vai para um outro ponto, que aí é um pouco, inclusive, do Pod Idoso. Minha mãe, que eu estou citando aqui, ela tem mais de 80. E ela está no início de Parkinson e tudo. Ela vai esquecer essa chave. Ela vai esquecer esse detalhe. E se ela for a pessoa que vai pegar o telefone e vai ouvir que eu estou sequestrado, né? Estou com filho. No momento de emoção também, não vai lembrar disso aí. No momento de emoção, sei lá qual que é a chave. Então, assim, isso precisa também ser levado em consideração, né? Assim, o nervosismo
e tudo. Inclusive, usar mais de uma vez a própria chave, né? Porque a chave tem que mudar, É né? verdade. Senão já foi feito, né? Então, assim, não tem muito jeito. Mesmo sendo uma boa ideia, não é a prova de falhas. Não tem muito como fugir. Você é o cara das dicas, né? Isso, E exatamente. aqui os nossos idosos adoram dicas, né? Aham. Então me diz como é que a gente faz para fazer uma senha segura que a gente Sim. consiga lembrar, sem ser data de aniversário, sem ser essas senhas fáceis. Pois é, então, você trouxe exatamente 2 pontos. A senha tem que ser segura e fácil de lembrar. Qual a melhor senha segura? Uma sequência de letra que não faz sentido nenhum, cheia de interrogações e coisas assim, você não vai lembrar nunca, por um lado, né? O outro lado o ideal seria olhar alguma coisa que dizer, caneca, pó de idoso, vozes da velhice. 1, 2, 3. Mas também é fácil demais, e você quebra fácil. Então, assim, existem várias linhas de ideias do que fazer, né, de senhas, mas eu vou dar a que eu acho que é a melhor, e é como a gente funciona, por exemplo, na minha família e com os meus amigos, que eu acho que é interessante, que é pensar numa frase que você goste, tá? Então, por exemplo, digamos que você goste de uma letra de música, né? Eu tenho tanto para ele falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Gigantesco. Pega a primeira letra de cada uma delas, só que a cada, por exemplo, palavra bota um número. Acabou. Assim, isso já facilita. Bacana. Você demora para colocar a senha? Demora. Não tem muito jeito. Era melhor botar caneca 1, 2, 3. Isso você vai rapidamente já coloca. Ou qual que é o seu adversário? 02, 04. Mas por que você fala caneca 1, 2, 3? Porque é o que está na minha frente. Aí já é uma é uma referência. Não, mas você fala caneca fácil. 1, 2, 3, você diz que é fácil deles descobrirem qual é a senha? Fica muito trivial, né? Sim, porque é uma palavra. Assim, quem normalmente, esse é um ponto importante, quem normalmente quer quebrar uma senha, pensa em um número que pareça uma data de aniversário, ou um número que pareça um CPF, ou então uma palavra do dicionário. Então, sempre que a gente usa uma palavra de dicionário, é a primeira tentativa. Então, se você, por exemplo, já tem um contexto, como a gente está aqui, se você me falar, faz uma senha, primeira coisa que eu vou pensar são as coisas que estão na minha frente. Microfone, caneca, mesa, advogado, televisão, sabe? Então, isso na engenharia social é um determinante, entendeu? Eu fiz uma dinâmica diferente de senha, na verdade. Eu puxei na época do teclado. Então, minhas senhas, na verdade, são algumas variações do meu nome com o da minha mulher em números sequenciais do teclado. Então tem aquele ABC. Sim. Então, quando você olha, porque antigamente não tinha o teclado Q9 ali, você não tinha fazer. É verdade. Então, você tinha que apertar 3 vezes o 2, 4 vezes o 5 para chegar e completar uma frase. E eu olhei pro teclado e falei, preciso de uma senha. Aí ele peguei o nome da minha esposa, calculei e falei, bom, dá pra ser essa sequência de números aqui. Não vão descobrir, hein? Mas primeiro eu tenho que saber o nome dela, entender que parte do nome dela eu peguei, porque eu não peguei o nome todo. Cuidado. Entendeu? Então, eu fui olhando e falei assim, pô, perfeita, dá pra fazer uma senha. E o nome dela não é fácil. Eu fui construindo, o nome dela não é fácil. Fui construindo uma senha. Ainda bem. Mas sabia que antigamente as senhas eram quebradas assim. Usando o número da letra correspondente. Então, caneca, eu olharia. Acho que é 1, e etc. Eu vou até olhar aqui. Só que hoje em dia... O teclado do iPhone deixa eu fazer. Só que hoje em dia... exatamente. Desbloqueou. É o 2, na verdade. O 1 é o ponto, se não me engano. E assim, Rodrigo... Tá olhando meu rosto bloqueado. O ambiente da tecnologia, a gente sabe que a pessoa idosa, muitas vezes, ela já tem alguma limitação, às vezes visual, às vezes motora, enfim, de entendimento, às vezes mesmo, da questão... A gente fala muito sobre exclusão digital, né? Eu estava discutindo hoje, por exemplo, que essa questão do GovBR, para você poder acessar a pessoa idosa que é aposentada pelo governo federal ter acesso, isso é muito legal. Sim. Uma tecnologia que trouxe uma acessibilidade, né, uma amplitude. Mas, por outro lado, e aquela pessoa idosa que não sabe essa tecnologia, que não consegue dominar, né, e que não tem, às vezes, ninguém para poder apoiar. Então, assim, o que você pensa, como profissional especialista do setor, de tornar essa tecnologia mais amigável para a pessoa idosa? O que ela pode fazer no celular, ou no tablet, no notebook, para ela poder ter essa questão mais amigável? Sim. Especialmente pensando no idoso que não tem nenhum tipo de
ajuda, vamos colocar assim. De assistência, né? De assistência, exatamente. Para esse idoso, o ideal ainda para atividades que são muito digitais, usar o máximo possível o mundo offline até conseguir configurar e ir em direção ao online. Então, por exemplo, algo que a gente fez um trabalho com um banco, né, que aí não vem muito ao caso, que era um trabalho com gerentes, ou seja, pessoas mesmo, humanos, que estão lá dentro do banco, que recebem idosos com os dispositivos deles e ajudam ali. Esse trabalho era, inclusive, filmado. Porque também, né? Pode pegar, fazer uma senha. Exatamente. Deixa eu botar a sua senha. Anota, né? É um problema. Acontece, especialmente quando a gente sai dos grandes centros, isso realmente acontece. Só que o ponto isso sempre acontece. Seja institucionalizado ou não. Porque o idoso não vai do zero sair instalando o aplicativo. Vou dar um exemplo. Eu mesmo tive dificuldade em algumas coisas com o GovBR, por exemplo. Não, o GovBR pelo amor de Deus. Exatamente. É uma ótima ideia. Sim. O GovBR é extremamente eficiente, só que ele tem tanta camada de segurança que ele não fica simples. Deveria ser simples. Se for simples, não é seguro. Então, assim, achar o meio termo depende da instituição, de cada instituição. Então, por exemplo, tem instituições que pedem para você botar o celular e botar para cima, para baixo. Já passei por isso, já. E tal. Mas você tem que estar num ambiente com mais luz. Eu falei, gente, eu vou no estúdio fazer isso daqui. Você liga a luz da casa toda. No sol. No sol, exatamente. Aí, tipo, às vezes vou me maquiar, vou pentear o cabelo e tal. É complicado. Por quê? Porque existe essa camada de segurança. Recentemente, né, o Marco sabe, que ele acompanhou, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu estava bem gordinho. Emagreci, sei lá, 50 quilos quase. E acabou com a minha biometria. Porque reconhecimento facial vai para o espaço. É verdade. Agora, por exemplo, o app do Itaú, eu tive de ir lá fazer de tanto problema. Quando eu entro no meu prédio que tem biometria... Virou outra pessoa. É outra pessoa. Assim, e isso é segurança. Se não fosse assim, aí... O que eu já sei? Alguns aplicativos de banco que funcionam, eu já falo... não é tão seguro assim, né? Perdi 50 quilos, não estou mais com o mesmo rosto. Como é que pode? Exatamente. Bacana. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o ideal é o idoso pedir ajuda diretamente na instituição, tá? Que precise. No caso, por exemplo, de locais que não tenham esse acesso, como, por exemplo, o próprio GovBR, dependendo, eu já vi, por exemplo, questões, por exemplo, no INSS ou em alguns locais que têm atendimento direto ao idoso, de ter, sim, um atendimento que ajude a configurar também, tá? Isso não tem muito como fugir. Assim, por mais simples que seja a tecnologia, é um salto muito grande, né? Então, por exemplo, na idade que a gente está aqui, por exemplo, daqui a uns 5, 10 anos, a gente não vai entender o que os nossos filhos estão instalando, TikToks e etc. Exatamente. É uma geração de lá. E faz parte. Imagina para o idoso ou para a pessoa de terceira idade que sequer pegou a ideia do digital, entendeu? Ele mostrou aqui, por exemplo, teclado, né? Que está na tela. Eu vou discar na tela, né? Como assim? Isso é uma coisa muito estranha para a pessoa que estava ali. Né? Eu quero estava rodando. O toque. Botão é toque, né? Exatamente. Então, assim, são paradigmas muito difíceis para a gente simplesmente dizer, não, se vira e dá o seu jeito. Não dá para fazer dessa forma. Então, assim, necessita dessa assessoria. Agora, para quem tem familiares, quem tem pessoas de confiança, sejam vizinhos ou por exemplo, em LPIs, por exemplo, onde você tem uma equipe que vai fazer isso e tal, o que eu digo para a equipe, né, é que, claro, tenha paciência, porque, tipo, não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai entender, por exemplo, que o extrato, que antigamente estava ali, que lia, botava ali na gavetinha, bota com clipe e tal, vai estar ali na cara ali, vai sumir, vai ter de ver os últimos 90 dias, mas cadê meu papel? Não tem mais papel. Tem de ter essa paciência, né? Mas além da paciência, né, é lembrar que é necessário deixar o idoso, a pessoa para quem você está configurando, o mais autônoma possível. Então, assim, se perguntar para a pessoa,
você consegue botar essa senha com facilidade? O tamanho da tela tá bom, né? Você está conseguindo ver? Porque às vezes o brilho é ruim. Vai economizar, liga a economia de bateria. Verdade. Que é bem comum. Liga a bateria, economia de bateria. E ninguém vê nada. Fica turvo, né? Não vê nada. Você vai usar o celular o dia inteiro, fora do ambiente? Se não for, bota 100% de brilho, aquele brilho que se você liga de noite, ilumina o quarto todo, né? Vira uma coisa meio assim... Novo sol ali. Né? Um sol, o segundo sol que chegou. Mas se for necessário, é o necessário. Ou seja, configurar o que precisa. Então, por exemplo, tinha uma outra idosa na minha família que a gente configurava o som do celular dela tão alto, mas tão alto, né? Que ela, quando saía de casa, ela tinha até de desligar o celular. Porque ela se sentia desconfortável em ser tão alto. Mas ela precisava. Precisava, né? Ela precisava. E era de uma época que ela ainda tinha audição. Quando ficou sem audição, a gente já pensou, poxa, como é que vai funcionar? Aí a gente ligou o quê? O Vibracol. Aí, a partir de agora, não dá mais para ficar na bolsa. Vai ter que ficar no bolso. Porque tem que ficar na pele. De vibrar. Exatamente. Agora, então, pegando pensando gancho, nessa acessibilidade. Sim. Até nós temos aqui, como parceiro nosso, a Reabilitar, na integração auditiva, a gente tem agora aparelhos, né, Rodrigo, que são conectados ao celular. Exatamente. Né? Isso também facilitou bastante para o idoso, né? Muito, muito. E aí não só para o idoso, né? Porque esse tipo de tecnologia, ela inclusive para questões de deficiência ou de falta realmente de audição, audição e tudo. Capacidade auditiva. Isso foi uma grande revolução. A gente teve alguns clientes que fizeram sistemas para isso, inclusive conexão em Bluetooth. Então, isso que eu estou falando, por exemplo, da minha tia, né, dessa idosa, se já tivesse essa tecnologia na época, certamente não precisaria nem sequer do Vibracol, sabe? Porque bote para ler a notificação. Então, chegou uma notificação. Aqui, Rodrigo, na verdade, assim, o objetivo do Pod Idoso é trazer informação de qualidade para as pessoas idosas. Você tem uma forma, né? Eu sempre fico me questionando uma forma mais fácil de conseguir fazer uma chamada de vídeo, né? Como é que o idoso ele poderia ter esse acesso a um atalho rápido para fazer essa chamada de vídeo mais rápido? Você tem alguma dica para isso? Algum software, algum aplicativo, né? Então, a resposta não tem muito como fugir do que já tem hoje. Dependendo do dispositivo, se não me engano, o Android é mais que o iOS, né? Ou seja, Samsung, Motorola, etc., em relação ao iPhone, né? Já tem a possibilidade de você colocar um ícone de atalho diretamente na tela inicial. Bacana. Isso você já tem, né? Bacana. Então, normalmente, você entra, por exemplo, no contato e coloca, edita o contato, fala colocar na tela inicial. E você já tem. Pode colocar ela. Já consegue, já consegue. Essa é uma possibilidade. Só que, de qualquer forma, isso depende mais do software, né? No caso, por exemplo, um WhatsApp, ou um Zoom, ou Teams, Meet, do que efetivamente do próprio celular. O que do dispositivo, né? O que a gente sempre fala, né, que eu acho que é importante, é tentar ao máximo que o idoso seja nessa ligação, seja uma parte um pouco mais passiva, ou seja, que ele receba a ligação. Receber a ligação é mais fácil. Do que ele fazer a ligação. Ele fazer, exatamente. Faz sentido, que é um botão para aceitar aquela chamada. É só um aceitar, provavelmente já aparece o rosto da pessoa grandão, ou então o nome. Também, uma boa. Exatamente. E outra coisa também que é importante, eu tive recentemente, por exemplo, uma pessoa tinha comentado que sempre fazia chamada de áudio com o pai e tudo. E que ficava com receio da conexão, né? Exatamente. Como é que vai ser, etc. Eu sempre recomendo que, na dúvida, sempre tente fazer por vídeo. Porque hoje em dia a conexão está muito boa, ainda que seja no interior e tudo, né? Por quê? Porque por vídeo é uma outra conexão, não é a conexão do celular, mas é outra conexão humana. Tá? Então, você perguntou de videochamada, e eu sempre realmente recomendo que seja feito videochamada. Para o idoso,
é muito mais interessante essa conexão olho no olho, você poder, por exemplo, mostrar algo. Eu ganhei essa caneca, olha só a caneca. É diferente de falar, eu ganhei uma caneca. Tá? Assim, você encurta essas distâncias, né? Eu tenho uma irmã que mora no Canadá, né? E que já mora há muito tempo. Então, lá atrás, sei lá, 12, 15 anos atrás, a gente usava o software Skype, né? Só que era somente áudio, porque era difícil conexão e tudo. E perdia muito, porque a pessoa que estava aqui do meu lado há alguns meses atrás, agora é uma ligação telefônica. Quando pela primeira vez a gente se viu, né, ali, e era aquela coisa antiga, né, de webcam e tudo. Aquela parafernália, né? Meu Deus, era mais do que esse estúdio aqui, meu Deus, foi uma revolução. E agora que a minha mãe é extremamente idosa, que ela tem dificuldade de ouvir, de ver, ainda assim, né, faz muito mais sentido fazer uma videochamada. Então, assim, minha sugestão, então, na dúvida, marque um horário, sempre um horário, ainda mais com o idoso, né? Assim, é muito importante ter essa rotina, esse hábito. Marque um horário, tipo, todo domingo depois do futebol, sei lá, ou então antes do Fantástico, alguma coisa que seja marcante, que a pessoa possa se organizar e já ter o celular na mão. Porque, assim, isso não funciona numa emergência, com certeza. Para emergência, a gente tem um outro protocolo. Mas para esse contato, né, para manter esse vínculo para o dia a dia, isso é muito importante. E isso acabou sendo mais usual, né, na pandemia, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho instituição de longa permanência, né? E a gente começou a fazer muito mais chamadas de vídeo, tanto que a gente mantém isso até hoje. Exatamente. Né? Então, isso aproxima mais do familiar, né? Deixa o idoso mais próximo. Porque muitas vezes o familiar não consegue fazer a visita, mas ele consegue fazer a chamada de vídeo. Exatamente. E aí ele vai, olha, mamãe, ganhei eu fui promovido, olha o que eu ganhei e tal. Olha, o netinho chegou na natação, aí vem o netinho correndo por trás. Exatamente. Né? E ela acaba participando do dia a dia da família, né? Exatamente. Eu sugeri aula de informática na instituição também que eu trabalho, e foi uma surpresa muito grande quando os idosos falaram assim, mas eu não quero aprender a mexer no computador, quero aprender a mexer no celular. Exatamente. E aí eu mudei a aula completamente, eu virei pro... Hoje o celular, na verdade, ele é o computador, né? Sim. Você consegue fazer tudo. Ele é a janela. Celular. A janela eu agora... tava viajando no avião e tal, eu tava escrevendo uma petição no Word no celular, entendeu? Hoje você fala assim, é um poder que ele tem, ele tira foto, ele escaneia. Não, né? Antes você tinha uma impressora com scanner, um negócio parafernália, depois você vai ali e consegue escanear. E é um problema geracional, porque eu fui fazer uma entrevista de trabalho também para um administrativo, não consegui achar porque a pessoa não sabia mexer no computador. Pois exatamente. Mas sabe mexer no celular. Mas sabe mexer no celular. Entendeu? Tipo, de 80 que entraram, sei lá, vamos lá, 60 não sabiam mexer no computador. E a tecnologia é algo sensacional. Hoje mesmo a gente estava conversando, sem querer fazer propaganda para a Apple, mas fazendo o iOS 26 agora, né? Ele grava as ligações, ele consegue até reconhecer quem está te telefonando. Quem está te telefonando, aí faz uma prévia. atende Você saber se você quer ou não atender aquela ligação. E é uma forma também de evitar golpe. Fica aí até uma dica. Né? Depois eu vou pedir para a Apple patrocinar aqui. Deixa eu te colocar uma questão. A visão tradicional da tecnologia, da informação, da tecnologia em geral, ela se colocava como a pessoa tem que se adaptar à tecnologia e ponto. Né? Tipo, era aquele 386 antigão lá e você tem que se adaptar e ponto final. E hoje a gente está vendo uma questão mais assim, humanização da tecnologia, né? É a tecnologia se adaptando à pessoa. Exatamente. Nesse cenário, o que você tem para passar para a gente de questões de evolução, e se ainda falta muito evoluir ou não, com alguma crítica nesse sentido, da tecnologia adaptada à pessoa idosa? Você acha que assim, os profissionais de hoje estão com essa mentalidade, estão buscando isso, ou ainda tem alguma barreira nesse sentido? Então, eu acho, assim, na minha opinião, né, no que eu vejo realmente de mercado, é que o mercado ele foca a usabilidade em função do público-alvo. E o público-alvo idoso está crescendo cada vez mais. Exatamente. Esse é o ponto. Assim, pode ter o óbvio que, tipo, quanto mais idoso, obviamente, esse público vai diminuindo, mas a nossa população está ficando cada vez mais idosa. Assim, essa é a realidade. Então, assim, algumas tecnologias de assistência, né, especialmente aquelas onde você fala, ok, não, ou Alexa, faça isso, faça aquilo, né?
ou seja, que são assistentes mesmo, isso começou a revolucionar, né, o que a gente tem de interação com a tecnologia, tá? Hoje em dia, por exemplo, né, essas grandes operadoras, por exemplo, de televisão por assinatura e tudo, já disponibilizam, por exemplo, né, já tem, sei lá, um ano ou dois, talvez, decodificadores, por exemplo, com Alexa, né? Sim. Então você já consegue falar. Exatamente. Ele fica falando, Alexa, ligar tal coisa. Eu falo, caramba. Exatamente. Como assim? Só que isso é muito importante. Assim, pode parecer algo. Eu também tenho filho. Isso pode parecer algo que é uma grande brincadeira. Mas para quem precisa de assistência, isso é fundamental. Porque, assim, existe um momento, né, na terceira idade onde você precisa de assistência, mas ainda não precisa de cuidado. Ou seja, eu consigo fazer, mas seria tão mais fácil se alguém me ajudasse, se eu tivesse algum apoio. Exatamente. Então, por exemplo, isso que você comentou, da tecnologia ser pensada para o usuário final, eu posso mudar o canal, por exemplo, clicando 30 vezes. Mas se eu puder falar, Alexa, ligue na Globo, seria muito melhor. Então, isso sendo destravado para o idoso, né, ele começa a ter uma autonomia maior. Qual que é o ponto positivo disso, né? A gente tem sempre ponto positivo e negativo, né? O ponto positivo é que dá possibilidades praticamente infinitas. Sim. Então, a gente pode, e eu tenho até um cuidado, porque sempre que a gente fala, Alexa, faça isso, pode estar fazendo na casa de algum ouvinte. Exatamente. São vários Alexas, só nossa Alexa. Exatamente. Se estiver aqui no estúdio, vai estar tentando fazer. Mas se você fala, Alexa, etc e tal, por exemplo, marque um lembrete para eu tomar o remédio XPTO todo dia às 5 da tarde. Isso é bacana. Por exemplo. Isso é uma tecnologia maravilhosa. Maravilhosa. Que evita esquecer o remédio. Exatamente. Só tem um problema. Eu tenho uma história para contar para vocês disso aí. Não, eu quero ouvir. Mas sabe qual é o problema? O problema é, legal. Saber usar, né? Saber usar isso. Não, o problema é, depois de um determinado dia, quais são os alarmes que estão lá? Porque agora eu já me perdi. Eu não lembro se eu botei o determinado alarme. Então, ou seja, mesmo tendo uma tecnologia de assistência, ainda assim é importante ter o seu celular ou ter seu dispositivo e tentar entender o que está ali. Porque o que acontece? A pessoa que esquece de tomar o remédio pode ser a pessoa que esquece de marcar o lembrete. É verdade. Assim, é uma questão de usabilidade. Eu trouxe para casa dos meus pais, até eu tenho em casa automação residencial, que é algo mais rotineiro. Por exemplo, uma amiga minha que fez o estudo de sol da posição da casa deles. Então as cortinas fecham com a posição do sol ali, para poder preservar o ambiente. Tem um sensor de fumaça na cozinha, pra você esquecer um fogão ligado. Isso é muito legal. Não para resolver o problema do fogão, mas pelo menos eu não tô sabendo o que tá acontecendo de algumas vezes, entende? Porque já tive cenas disso acontecer. Do idoso com Alzheimer. Entendeu? Que a pouco deixou a pizza no forno, esqueci. Isso. Sensor de alagamento embaixo. E hoje já são equipamentos baratos, né? Não é nada mais faraônico. É algo muito próximo, você pode comprar, né? Você faz propaganda de marketplace, mas você pode comprar. Exatamente. Então, é muito simples. Lá em casa eu tenho isso. Pô. O Yuri é o cara da tecnologia. Exatamente. Então, ele tá me convencendo. A casa dele é tecnológica. Às vezes, empresas todas vão entrar nessa vibe aí, eu vou atrás. Já falei, lá em casa eu vou na preguiça, cara. Eu vou porque eu sou preguiçoso. Sim. Então, se eu tô deitado e eu olho no final do meu apartamento e falo assim, cara, esqueci a luz acesa. Acabou, pô. Eu não levou tempo pra ligar o ar-condicionado. Eu falo, Alexa, diga a luz da cozinha. Ela, pum, eu tô vendo lá no fundo que apagou, acabou. Isso pra mim é fantástico. Se eu abrir agora, eu sei quanto minha geladeira tá gastando de energia. Isso é muito legal. Ter essa noção é muito bom. E hoje é tudo meio que voltando pra auxiliar o dia a dia. Eu acho que vai evoluir bastante. Não, e assim, pensa num idoso que tá acamado, né, momentaneamente, tá com problema de deambulação, não consegue se locomover, tá fazendo algum tipo de restabelecimento da saúde dele, e aí ele tem que levantar, ir até a televisão, desligar ou ligar uma luz, ele quer ligar o ar-condicionado. Levanta antes para o banheiro, luz de rodapé acendendo. Em potência funcional. Exatamente. Mas assim, eu tenho uma história engraçada, né? Porque chegou uma idosa na minha LPI para ser institucionalizada. E ela estava naquela fase assim, inicial, né? Do processo demencial, né? Esquecendo e tal. E aí o filho conversou comigo, olha, eu já tentei de tudo, já coloquei a Alexa, já fiz de tudo, mas ela mesma vai contar a história para a senhora. Ela falou para mim,
botou uma mulher lá em casa? Aí eu falei, qual foi a mulher que ele conhece? Eu não sei o nome dela, não, mas eu sei que ela é muito chata. Mas sabe o que eu resolvo? Agora ela fala assim, Darcy, tomar o remédio. Aí eu falo para ela, cala a boca. Aí ela fala assim, você está sendo grosseira. É isso mesmo. Meu Deus do céu. E entra no diálogo, né? Porque acontece isso, entra no diálogo. Ela não toma, e ela não tomava o remédio. Então, toda vez que a Alexa, ele botou programado para ela tomar. De raiva ela não tomava, né? De raiva ela Eu não tomo. Espero que ela não venha para cá comigo, né? Pois é, ainda tem. E você vai lá e coloca essa tecnologia na LP e pronto. Pois é. Mas aí é importante, por exemplo, você comentou sobre a Alexa, mas tinha uma cuidadora, tinha um segundo nível, digamos assim. E isso é importante, que, por exemplo, a idosa que eu tive muito contato recentemente, que infelizmente faleceu, que era minha tia, ela usava, por exemplo, essa da Alexa, só que ela nunca lembrava o nome da Alexa. Então falava Lessa, Leixa, Nessa. E assim, era Nessa o tempo inteiro. A gente teve de botar literalmente uma banner gigantesca, Alexa. E com acento pro Alexa. Também, é muito louco. Quanto tempo tem isso? Não, isso tem já 1 ano e pouquinho. Porque a Alexa atualizou, né? Você pode colocar... O nome que você quiser? Não o nome que você quiser, mas você pode colocar a variação do Alexa. nome. Se você não souber falar Alexa, ele entende a variação do nome. Tipo, ela vai entender o como Alexa, porque você colocou daquela forma. Legal, isso é bem legal. Entendeu? É diferente do Darcy. Não é Darcy, mas parecido. Eu não consigo falar Alexa. Né? Ela consegue ter ali, ela entende, bom, perfeito. Chegou na tonalidade, não sabe falar, mas foi. Ele programou de alguma forma para Alexa. São avisos falados. Ela fala. Aviso para ela, Darcy, tomar uma medicação. Tá. Esses avisos falados, tem como colocar. Quero ver aqui, imagina assim, médico numa consulta, a pessoa idosa mora sozinha, ele fala, traz isso, Alexa. E aí ele vai lá e programa tudo. Ó, você vai ter que tomar um medicamento tal hora, esse certamente é o futuro. É o futuro. Porque assim, a gente na inteligência artificial tem usado um termo da moda que é o tal agente. Ou seja, o agente é um assistente, mas que não espera você falar para tomar o remédio. Ele já sugere o remédio e já faz perguntas do tipo, pode consultar se ainda tem na cartela? Bacana. E aí você responde e ele já vai, bota num carrinho, ou seja, você já vai ele fazendo... já faz a compra automática para Tem essa possibilidade. O desafio é o double check, né? Porque você pode falar, mas o idoso está tomando. Esse double check tem que acontecer. De alguma forma. Seja uma câmera, um IA olhando, alguma coisa. Exatamente. Sim mesmo, vai ter que só assistir. Ele tem que assistir. E ainda tem um outro problema, que também é importante. Da mesma forma que você matou literalmente o ponto. Tipo, eu posso mentir, eu posso achar que tem e não tem. Já tomei esse remédio, Alex. Por exemplo, hoje, já tomei esse remédio, mas está faltando. Aí ele vai lá e compra. E agora? Não tem. Vai lá e compra. Vai chegar a 50 caixas. Não dá. E o outro problema que já aconteceu com a minha tia, que ela chamava, não me lembro se era Vanessa, Nessa, era uma coisa que não era Alexa. Mas teve um dia que ela chegou, Alexa, eu quero ver a Globo. Alexa, eu quero ver a Globo. Alexa, eu quero ver a Globo. Ficou Alexa, eu quero ver a Globo. A cuidadora, no caso ela tinha cuidadora, entrou e falou, você está há 10 minutos dizendo que quer ver a Globo. O que está acontecendo? Caiu a internet. Isso é um problema. Exatamente. Então, assim, algo que é bem importante a tecnologia está aqui para ajudar, certamente, mas tem muita coisa por trás. Tem limitação também. E assim, às vezes o familiar ele não entende isso, né? A gente recebe, eu recebo muitos familiares assim que estão bem avançados em relação à tecnologia e fazem todas essas programações. Minha mãe fica em casa sozinha, mas já programei tudo para ela. E aí é aquilo. Eu tenho até um exemplo clássico, né? Que é até uma idosa aqui que eu cito no livro, nesse meu livro, que você vai receber, inclusive. Ela falava o seguinte, meu filho deixou tudo programado para mim. Só que na hora, a tal da mulher aí me avisou. Mas eu não sei se ela me avisou ontem ou se ela me avisou hoje, agora eu não me lembro. Acabou. Então, é a história da câmera. Então, assim, isso é realmente difícil, porque quando ele está entrando no processo de declínio cognitivo, muitas vezes, o idoso que está entrando no declínio cognitivo, se ele não fizer aquilo na hora, daqui a pouco ele já esqueceu. Exatamente. Né? E aí ele não lembra se a tal da Alexa deu o comando agora ou se foi o comando de ontem.
Pois é. Se ele já executou. Pois é. Não, e a gente aí entra numa seara que seria, sei lá, uma série de 5 episódios aqui. Que seria o quê? Legal, eu cuido de um idoso e eu já montei tudo direitinho. Tá tudo lá perfeito. Só que por algum motivo, esse idoso não tomou o remédio corretamente. A culpa é de quem? Da tecnologia, do idoso? Da Google, da Claro, que é da internet que falhou, da Amazon, que tem a Alexa, que é... Ou é minha, que eu deveria estar lá periodicamente. Assim, aí é que vem a questão do que é assistente. A assistente não assina, ou não tem responsabilidade. Tá? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, numa cuidadora, se minha mãe, por exemplo, que hoje está com cuidadora, ela vai, por exemplo, para uma emergência, a gente entende que ela não está tomando remédio, eu vou chegar para a cuidadora e perguntar o que está acontecendo. Por outro lado, eu preciso monitorar a cuidadora. A responsabilidade continua sendo minha. Então, assim, existe aí uma cadeia de responsabilidades que a gente não pode achar que a AI vai tocar. Antigamente, né, até dentro dessa ideia de automação, né, eu tive um amigo que era muito entusiasta, trabalhava com eletrônica, fazia coisas de dados com a gente e tal, que ele fez um sistema para fazer um dispenser de água, de comida para cachorro, aí botou a câmera, aí pela câmera sabia se o cachorro tinha saído para a varanda ou não, fez 1.500 coisas, né? No fim das contas, o que a gente comentou com ele foi, pô, você poderia simplesmente ter, sei lá, pedido pro vizinho ir lá, né? É verdade. E mais, você teria mais certeza do que aconteceu. Sim. Porque você está criando possibilidades, sistemas em cima de sistemas que pode tal, dar certo. que precisam ser assistentes. Você vê até as próprias câmeras, né? Hoje em dia as pessoas depositam muito, né? Essa questão de... Não, eu atendo muitas pessoas que falam assim, não, ele está todo monitorado. Olha aqui, eu pego meu celular, estou monitorando pela câmera. Mas tem um problema da privacidade da pessoa também, né? Sim, pois é. Muito, você começa numa outra seara, e é igual do cachorro. Minha cachorra tem medo de barulho. Eu tentei colocar um dispenser automático pra ela, pra ver como é que funcionava. Pra ver como funcionava, porque eu gostei. Tipo, você falou entusiasta, meu pai ele é engenheiro eletrônico. Então, cara, que são de entusiasta de coisa. Eu aprendi a limpar cabeçote de videocassete com 13 anos de idade. Existe uma história que não dá pra contar aqui por causa do motivo, mas com 13 anos de idade. Né? Acho que todo mundo entendeu a história. E aí, eu tentei colocar pra guria alguma coisa parecida com isso. A guria não tem horário pra comer. Ela come do jeito que ela quer, né? Cachorro de apartamento, então ela come. Ela acordou, tem comida pra ela ali. E aí, o barulho do dispenser de abrir e depositar a comida, a guria tomou ódio do lugar. Porque ela olhava e falou assim, se troço faz barulho, eu não conheço isso aí não é meu amigo, e eu não vou comer, pô. Não tem uma usabilidade amigável. Não é essa a palavra? Exatamente. Uma usabilidade amigável. Virou nada. Pô, maneiro, uma ideia foda, mas... na prática... Na prática não acontece. Pois é, assim, no fim das contas, a tecnologia, ela é assistente. Assim, talvez daqui a 10 anos, a gente esteja vendo esse podcast e rindo do que eu tô falando. Sim, com certeza. Porque as coisas voando e 10 tal. anos. Só que, tipo, falam que as coisas vão estar voando, etc., desde os anos 80. Então, acho que a gente tem aqui uma sobrevida muito boa para esse podcast. Porque é assistente, no fim das contas, não seria mais fácil... Poxa, dá um pulo lá e vai lá e dá a comida. Às vezes, é uma questão mais de processo e de uma boa ideia, ou simplesmente de um pedido de ajuda, do que fazer um grande sistema. Então, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo. Muito se fala de utilizar a tecnologia para estimular, por exemplo, o idoso. Então, aplicativo, por exemplo, para fazer palavra cruzada. Aplicativo para jogo de memória, etc. Ótimo. Mas, assim, se puder ter o jogo de memória físico, se puder ter o passatempo ali também, físico, você está usando outras coisas. Você está usando a memória, mas está usando também o tato. Você está tendo de pedir para ele organizar, guardar. Onde é que estava? Sabe? Isso começa a ser... a gente dá uns passos para trás. Não precisa tudo ser tão automático, gente. Mas eu acho que também é nosso, né? Por exemplo, vou levar por mim. Eu passo o dia todo no telefone, tenho outras empresas, lido com outras pessoas.
Mas quando eu tô no meu escritório, eu tenho uma folha A3 na minha mesa. Exato. E que quando eu tô pensando, eu rabisco. Aquilo ali é meu rascunho. Eu não faço nada. Desses aí eu também. tenho um bloco de notas no celular. Eu não uso, não consigo usar. É muito pra mim. E aí eu fico anotando ali, depois eu pego meu caderninho, como o Marcos tá ali, passo a limpo. Aí sim ele vai pro computador. Isso aí é inseparável. Mas eu gosto de rabiscar, de olhar sujo ali, de botar minha mente numa caneta. Exatamente. Então, se a minha geração, hoje na casa dos 38, pensa nisso, meu pai tem horror isso aí. Dá um WhatsApp pro meu pai, foi na marra. Falei, meu irmão, preciso falar contigo de alguma forma. Tem um que é necessário. Porque, tipo, o WhatsApp não tem como eu pegar um pombo e escrever um papel e mandar. Não tem como. Legal. Mas o que puder não ser digital, vale a pena não ser digital. Assim, pode parecer uma coisa meio esquisita de falar. Mas, assim, um bom livro, por exemplo, faz sentido você ler, faz sentido ter o cuidado da luz, sabe? Pegar, ter o cheiro, as anotações, rabiscar, etc. Até porque tem também uma outra questão de ergonomia, por exemplo. Sim. Então, uma coisa, por exemplo, que eu sempre sugiro é, se você for dar um dispositivo na mão de um idoso, lembra que ele vai ter de segurar, né? Então, nem que seja, pense, por exemplo, numa capinha para deixar assim, para ele não precisar ficar segurando, né? Assim, já teve um idoso na minha família que a gente deixou tudo high-tech e, tablet e tudo tal. Primeira semana, tava com dor nas costas de ficar segurando aquilo. Mas são 200, 300 gramas. São 200, 300 gramas para alguém que não segurava nada. Mas você dá alguma dica de algum aplicativo que seja mais simples para, tipo, fazer compras, alguma coisa que seja mais... Assistir um filme. Objetivo, assim, pro idoso? Olha, vou ser sincero que eu não daria nenhuma sugestão. Porque, assim, essa tecnologia ela está mudando muito e muito rapidamente, né? Hoje em dia, por exemplo, alguns streamings, né, tem, por exemplo, perfil com restrições. Então, por exemplo, com acessibilidade, né? Então, se não me engano, Netflix e Prime Video, por exemplo, você consegue, no aplicativo, aumentar contraste, aumentar a letra. Legal. Isso é fundamental. Isso é bacana. Uma coisa que é muito importante também é a configuração de legenda. Porque aí fica aquela legenda gigantesca, né, com outra cor ou alguma coisa assim. Isso faz muito sentido. Agora, é muito de cada streaming, né? De cada programa, do sistema operacional. Então, isso muda com muita frequência. Qual a minha sugestão? A sugestão é, tente, mas ouça o feedback. Assim, não tem problema a pessoa falar assim, essa tela é muito confusa e eu não sei mexer. Por exemplo, tem um streaming, né? Que tem novelas e tudo, né? Acho que qualquer um vai saber qual é. Sim. Né? De novelas muito conhecidas. Eu não consigo sair dele. Eu também não consigo navegar. Eu coloco pra sair e ele não deixa sair de propósito. Exatamente. E aí eu tenho que dar tipo meio que um boot na TV, voltar lá pra parte multimídia, o que eu acho absurdo. Como advogado, Exatamente. eu acho isso uma afronta. Sinceramente. É o direito de ir e vir do streaming, entendeu? Isso é ferido, entendeu? Pois é. A minha liberdade de ver o que eu quero. Colocar vários idosos pra usar esse streaming. Ninguém consegue usar. Não tem como sair, é impossível. Você clica no botão de sair, não sai. Não, mesmo. Você não consegue achar um episódio básico, pô. Exatamente. Ele não sai. Então, assim, certamente, daqui a alguns meses, já vai ser outra usabilidade. E daqui a alguns meses vai voltar e ficar pior. E vai ficar nessa ida e vinda. O que a gente precisa tentar entender é o que vai pegar a atenção do idoso, né? Seja streaming, como a gente está falando, ou seja o sistema para videochamada. O que vai pegar essa atenção? O que eu quero dar para o meu idoso? Sentar do lado e fazer o test drive. E vamos tentar. Bota aqui a novela Vale Tudo, de ontem. Ou bota, por exemplo, a Malhação de 1990. Como é que vai fazer? E se ele consegue buscar, se ele consegue, por exemplo, clicar no microfonezinho e falar tocar Malhação, por exemplo. E vai direto, né? E vai direto. Ou o que acontece depois do tocar na Malhação? Porque, por exemplo, algumas televisões tem um botãozinho no controle remoto. Sim. Mas esse botãozinho
ele não é do programa que está na tela. É isso que eu te falar, ele não interage. Ainda acho que é muito raso, porque é muito ali. Ele tem uma limitação, Exatamente. Se o próprio aplicativo não dá certo. Botar uma malhação ali, vai te mostrar 10 mil episódios na malhação. Ele vai mostrar o quê? Coisa de academia. É isso aí. Ah, meu Deus. Então, assim, como que eu sei se a casa vai funcionar ou não vai? Testando, não tem jeito. Ou seja, o familiar ou a pessoa que está ajudando na configuração, sentar, fazer esse test drive e acompanhar. Não tem muito jeito. Porque até a gente que não tem nenhuma questão de problemas com essa interação, com acessibilidade. A gente não precisa de acessibilidade. Sim. A gente já tem dificuldade da navegação, né? Lembrando, né, gente? Há 20 anos atrás, né, nada do que a gente está discutindo aqui não teria podcast. A gente estaria vendo televisão. Bota 40 anos atrás, a gente não teria nem sequer o controle remoto que você tem. Quer dizer, peraí. Botãozinho ali. Exatamente. Sintonizar. Ou seja, hoje, se eu quero ver, por exemplo, um programa de televisão na Ucrânia, em japonês, imediato, né? eu tenho. Ou seja, tá tudo assim. O ponto positivo é, qualquer coisa está na palma da minha mão, mas o ponto negativo é, como é que eu também vou achar, filtrar isso e tudo. Sim. Então, assim, para o idoso, a gente está meio que falando para ele, pegue um peixe e joga ele no meio do oceano. Sim. É difícil. É muita informação. É muita informação. Mas eu acho que, assim, essa era agora da tecnologia, do avanço tecnológico, para as LPIs favoreceu bastante, né? Assim, Yuri pode falar também, eu também, pelas instituições. Não, até mesmo, né, Marcos? Assim, é parte de sistema, né? Sistema de gestão. O sistema de gestão, E, assim, as minhas instituições, a Casa São Luís também, né? A gente tem o sistema Clean. E, assim, foi um divisor de águas, porque você não consegue avançar no cuidado sem o colaborador passar por todas aquelas etapas, né? E chegar no final do plantão. Então, para o gestor, isso foi um diferencial absurdo, né? E, assim, ele pega algumas falhas de cuidado que antes a gente tinha que fazer isso artesanalmente, né? Pegar o livro, ver as evoluções. Lá na casa a gente vai estar implementando agora um dashboard que eu consigo deixar na supervisão com o que está acontecendo com todos os 103 idosos. E se não foi feita alguma operação, ele me avisa, fica vermelho. Então, assim, eu tenho um cuidado. O que é o dashboard para a pessoa leiga que está nos ouvindo aqui? Beleza. É um painel onde eu consigo monitorar, assim, de forma bem macro ali, o que está acontecendo com cada pessoa. Então, para a função sistema Clean, eu tenho um quadrado com o rosto de cada residente. E ali tem toda a rotina dele incorporada. Só que eu não vejo a rotina dele no geral, eu vejo só as obrigações pontuais. Sim. Se alguma obrigação não foi feita uma mudança de cúbito, não foi feita uma visita, não foi servida alguma refeição, ele fica vermelho. Então, a equipe de supervisão consegue olhar e falar, opa, aconteceu alguma coisa com esse cara aqui, o que aconteceu? Houve alguma emergência, alguém não apareceu lá? Então, ele consegue corrigir pontualmente, rápido, do que está acontecendo. O gestor é excelente, porque você tem a casa na sua mão. Aí você pode ligar para lá e falar, olha, o que está acontecendo no quarto 4, por exemplo? Fulano, não foi feito, o plano de cuidados não foi executado. Por quê? O que aconteceu? Né? Que intercorrência houve na casa, né? Pode ter acontecido. Então, assim, o sistema veio também para a gestão, assim, para apoiar bastante. Eu trouxe também para a home center, né? E uma visão jurídica é muito importante também, porque você acaba ficando livre de várias responsabilidades que podiam recair sobre você e que, na verdade, você não tem culpa. Então, você consegue provar pelo sistema. Olha só, eu fiz todos os protocolos certinho. É evidência. Exato, eu fiz tudo aquilo que precisava ser feito e houve um problema que foi alheio à minha vontade. Não foi omissão minha, negligência, imprudência, imperícia de forma alguma. Então, e não só da ILPI, né? Assim, para o próprio idoso, para a família. Né? Sim. Para todo mundo. Acontece com os sensores de queda, né? Exato. Exatamente. Uma coisa legal, por exemplo, né, que a gente tem até visto isso, estudado isso, são as câmeras que tem dentro dos quartos das pessoas idosas, principalmente que estão institucionalizadas, e elas conseguem verificar quando a pessoa vai cair, se tem alguma água no chão ali que pode propiciar uma queda, se ela está muito agitada. Exatamente. Então, isso é muito interessante. É a tecnologia realmente ajudando, assistindo a ter a qualidade de cuidados. Né? Isso eu acho que é bem legal. E assim, uma coisa que você falou agora que eu me lembrei, o meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, né? Tu conhece a peça. E ele é muito inteligente, muito esperto, não é porque meu filho não é muito esperto. Ele chegou para mim, papai, eu não consigo sair desse aplicativo. E aí eu peguei e falei, pô, meu filho me pedir que não consegue sair do aplicativo, tem alguma coisa de errado. Quando eu fui ver, cara, na hora que eu apertava para sair, ele pedia para comprar.
Olha que armadilha, né? Maldosa. E aí eu tentando, no final eu tive que sair também ali pela tela, excluir e tal. Então, assim, você vê que tem muita má fé nessas questões, né? Esses joguinhos mesmo, outro dia o Mike, meu marido, o Lutero baixou um joguinho, pediu para baixar, e aí ele toda hora aparecia linkado ao meu cartão para comprar mais alguma coisa. Sim. Entendeu? E ele falou, olha, não bobeia que não, porque ele vai apertar aqui e vai comprar. Vai comprar. Né? Exatamente. E isso é triste, né? Você usar a tecnologia de uma forma negativa, né? Aí você não tem como nem deixar a criança, né, se poder usufruir. Mas aí realmente é essa discussão do que a gente estava falando lá no comecinho. As coisas podem ser fáceis ou podem ser seguras. O que poderia ser feito? Ah, não, mas a partir de agora você tem de pegar o cartão de crédito, digitar todos os números e botar... Ah, mas aí também ninguém vai comprar. Ninguém usa. Por outro lado, tem aquele clique uma única vez e compre, né? Tem algumas lojas de marketplace, por exemplo, que se você clicar comprar, parabéns. Vai chegar. Oi? Já tá salvo o cartão. Eu queria ver como é que ia ser o parcelamento do cartão. Não era simulação. Isso, não. Era só simular. Eu só queria ver como é que ficava no carrinho. E, tipo, dependendo da empresa, já tá indo pro processo. Já tá chegando na tua casa em 2 dias. Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje a gente tá num momento onde a gente experimenta os dois lados. O seguro, mas que é difícil de usar, e o muito fácil de usar, que é lindo, maravilhoso, cheiroso e brilhante, só que não é tão seguro. A gente brinca, né, em TI, nessa parte de informática, que o mais seguro possível seria colocar as informações dentro de um cofre e botar no meio do oceano dentro Verdade. Mas eu não consigo acessar, né? Exato. Aí o que eu vou fazer com ela, né? Por outro lado, se eu boto a informação aqui na mesa, qualquer pessoa que passar vai acessar. Existe o meio termo. E aí, o que acontece? O meio termo, né? Pensando, por exemplo, no teu filho, também tem um filho, também mexe, também 7 anos, esperto. também muito esperto. O que a gente precisa? Precisa colocar a senha, precisa colocar várias camadas de aprovação para fazer uma compra. É simples, é com um clique? Sim, mas vai bater no celular do papai e eu vou ter de dar o outro clique. Então, você pode comprar com um clique. Validar, né? Mas se eu não apertar aqui, não está validado. Então, coisas desse tipo. Só que o problema é que pensar nisso é difícil. Então, voltando, né, à terceira idade, pensar nessas estratégias não é algo que uma pessoa que não nasceu no mundo digital vai pensar. Exatamente. Vou ter o que chamam de fator, de múltiplo, blá, blá, blá. Não é isso, gente. Simplesmente só quero que não aperte e pague. Então, assim, precisa realmente desse auxílio. Eu acho que se a gente pudesse sintetizar, né, o que a gente está falando aqui, é que a inteligência artificial, todas essas questões que a gente tá discutindo, ela veio para ser um assistente. Eventualmente, esse ano e o próximo é um ano onde se fala muito de agente, ou seja, é um assistente mais proativo. Você quer... A gente falou muito de remédio, né? Mas qual é o remédio? Então, já aciona a farmácia. Eu vi que na farmácia tal está com promoção disso que você pediu de alarme. Nossa, nem já encaminha já para compra. E já vai para compra. Já sugestiona, né? Já direciona. Faz sugestões. É bem interessante. Legal. Mas isso é assistente. Nada vai mudar. Por exemplo, um cuidado, seja de um familiar ou de uma cuidadora, enfermeira, ou de uma instituição, ILPI. né? Exatamente. Não vai. Até porque, no exemplo que a gente deu da videochamada, por exemplo, nas instituições, né? O que a gente fez foi não mais pedir para o familiar ou para a rede de contato ir na instituição. Dessa forma, com a videochamada, a gente leva a pessoa da instituição para o mundo. A pessoa sai de volta. Ou seja, ela está saindo de novo. Bacana. Isso é muito interessante. Por isso que eu falo, na dúvida, é videochamada. Né? A pessoa com quem eu comentei, né, aqui desse exemplo, que fazia muito de áudio, de repente fez com videochamada, né, que é o pai dela, que mora longe, outro estado e tudo, ele conseguiu ver a casa nova dela.
Ele conseguiu ver o ambiente. Assim, o que a gente fez foi dar um ticket de avião para ele vir pra cá. Integração social, né? Poxa, olha como isso muda a vida, muda o dia de uma pessoa. Então, assim, tudo isso que a gente fala de tecnologia é para, no fim das contas, dar um conforto, né? Dar uma melhoria na qualidade de vida. Então, quando você tem numa instituição esse cuidado de ter o dashboard, ou seja, poxa, eu sei que o meu idoso, esse residente, ele vai estar sendo monitorado. Assim, ele já não estava sendo monitorado? Estava, mas se tiver algum erro, eu pego o erro mais rápido. Se alguém esquecer, o tempo de resposta é mais rápido. Sabe? Eu não quero isso para mim, sabe? Não seria o que eu gostaria para mim. Então, quando a instituição começa a profissionalizar essa questão da informática, da inteligência artificial, dessa forma, não drones voando, câmeras e básico, né? robôs limpando. Não é isso. É pensar realmente o mais eficiente. Nada demais, coisas, tudo, essas pequenas coisas. Trazem uma significância muito grande, né? Para a pessoa que está lá dentro, que é o foco, né? Rodrigo, a gente ficaria aqui à noite. Nossa, temos que marcar outro, hein? Temos que marcar outro. Porque tem muita coisa ainda para você falar. Mas, assim, queria te agradecer, né? Em ter disponibilizado teu tempo, tanta informação aí, tanto enriquecimento aqui pra gente. Foi um prazer. Então, a gente tem um brinde aqui para você, nossos parceiros obrigado. aqui de sempre, a Altamed e a Farm Idoso aqui deixaram para você. Obrigado, muito obrigado. E muito obrigada mesmo. Obrigado, Rodrigo. E é claro que não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, Altamed, Farm Idoso, Home Sênior, Reabilitar Integração Auditiva, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ, que estão aqui presentes no Pod Idoso e fazem cada episódio mais incrível possível. E aí, você que nos ouviu, não tenha medo. A tecnologia pode ser sua amiga no dia a dia. E, curte aqui, deixa suas dúvidas nos comentários, porque a sua dúvida pode ajudar até outra pessoa. Compartilha com todo mundo, nos ajuda a divulgar informação de qualidade. Até o próximo episódio.